Pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Professor Fábio. Estamos chegando ao final, né, do nosso curso de lógica. A gente encerra aqui com matrizes, né? Aí você tem um conteúdo básico para já começar a trabalhar com a linguagem que você mais gosta, que você pré-determinar, porque no final a parte estrutural é a mesma para todos os programas, para todas as linguagens, né? Aí você vai escolher a linguagem que mais lhe apetece aí para poder trabalhar com ela. Lembrando que a melhor linguagem é sempre aquela que paga as suas contas, né? Onde a gente fala Java, é Python, é C Sharp, é aquela que paga as contas. Essa é sempre considerada a melhor linguagem. Então vamos lá. Antes, mais nada, não esqueça de deixar o seu like, assinar o nosso canal, porque você assinando o canal dá mais força para os vídeos serem apresentados lá na página principal, a gente produzir cada vez mais conteúdo. E avisa amigos e colegas aqui que talvez essa videoaula possa ajudá-los aí nos estudos de lógica de programação, perfeito? Então, a gente já caminhando para o nosso final, vai falar sobre matrizes, que também segue o mesmo conceito de matriz de matemática. Então, se você já jogou Batalha Naval, se você já usou uma planilha de Excel, consequentemente você já trabalhou com matriz, só não sabia que era isso, tá? Então, enquanto no vetor ela era unidimensional, ela só tinha dimensional de linha, ela tinha dimensão de linha dividida nas colunas, né? A matriz ela é bidimensional. Que quer dizer o quê? Vamos traduzir esse bidimensional. Lembra que quando eu falei que tinha variável lá na aula de vetores que só cabia um valor lá dentro? E que aí os programadores falaram assim, olha, dentro desse espaço dá para armazenar mais informações, então vamos fatiar esse espaço de memória e vamos colocar uma posição para cada caixinha para que você localize isso lá na memória, de forma mais fácil. E aí eles falaram, dá para economizar mais um pouquinho, dá para juntar mais um pouquinho. Então vamos ver visualmente o que eles fizeram, tá? Vamos recapitular. Então, até hoje, quando você criar uma variável do tipo inteiro, caractere ou real, né? Você tinha lá uma caixinha onde você guardava uma informação desses três tipos, de um desses três tipos. Aí eu falei que os programadores foram lá e viram que dava para pegar esse pedaço de memória e fatiá-lo, né? E a gente tinha lá o índice, onde você falava a posição onde você está guardando a informação, posição 1, 2, 3, 4, e que esse tamanho era determinado pelo usuário ou pelo sistema que você estava desenvolvendo. Eles perceberam que dava para fatiar mais, né? Dava para colocar pedaços menores e mais informação para aproveitar melhor a memória do computador. Então o que eles fizeram? Agora eles dividiram em linhas e colunas. Então isso aqui, que tinha virado isso, acabou virando isso aqui. Então eu tenho aqui no caso, que eu citei o exemplo, 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3 colunas, tá? Então nós temos aí 9 valores. Então eu consigo, se antes eu conseguia armazenar 4 de forma unidimensional, agora eu consigo armazenar 9 de forma bidimensional. Lembrando que tudo isso aqui está aqui dentro, tá? Então isso ajuda com que o computador trabalhe de forma mais rápida, busque as informações do banco de dados de forma mais rápida, você consiga trabalhar com uma quantidade maior de informação mais rápido. Perfeito? Então, assim, professor, mas como é que funciona? Sempre primeiro vem a linha, tá? E posterior, desculpa, aqui embaixo, Ctrl X, Ctrl V. E aí, aqui em cima vem a coluna, sempre nessa sequência, tá? Como é que ele é preenchido? Então, primeiro, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3. Acabou a linha? Pula para a linha de baixo. Linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3. Acabou a linha? Vai para de baixo. Linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 2, linha 3, coluna 3. E aí ele preenche todos os espaços aí dentro dessa matriz, que pode ser 10 por 10, 20 por 20, 50 por 50, 2 por 2 e assim por diante, tá? Essa é a parte conceitual. Se você pegar aqui a própria planilha do Excel, você vai ver que ela é dividida em linhas e colunas, só que ela não trabalha com número e número, ela trabalha com número e letra. Então, se eu fosse pegar esse espaço de memória, vamos aumentar aqui para você ver. Esse índice é o C, que é a coluna,
e 3, que é a linha. Ele só trabalha num sistema diferente, tá? Então, se você pegar, por exemplo, vamos pegar o jogo Batalha Naval, onde eu falo qual é a linha e qual é a coluna. Então, ele faz lá o linha e a coluna, né? Eu coloco, por exemplo, aqui um barco. Aí, onde é que estaria esse barco? Se eu falasse lá, na linha 7, coluna E, acertei o barco. Ou se eu colocar na linha 4, posição G, coloco lá navio. Se eu coloco numa posição que não tem nada, ele fala água, e assim por diante. Então, a maioria das coisas que a gente vê aí, se você pegar um jogo de computador, a tela é uma grande matriz, porque se o boneco ele roda em 360 graus, eu tenho que falar quantos pixels ele vai para a direita, quantos pixels ele vai para a esquerda, até que ponto. Quem já jogou, por exemplo, GTA, o 5, agora está vindo o 6, né? Então, o jogo ele vai só ter uma determinada posição. Quando chega lá, ele fala assim, olha, não pode passar daqui, senão o teu boneco vai sair do jogo, né? Então, se você pegar a própria tela, ela é uma grande matriz. Então, você vê que a matriz dentro de programação, ela tem diversas aplicabilidades. Perfeito? Dá para usar num monte de coisa. E a gente vai ver na parte do Visual G como é que isso funciona. Perfeito? Então vamos lá. Tem um exercício aqui da aula anterior. Legal. Vamos aumentar aqui. Então, lembrando que o símbolo de vetor continua sendo colchete. Tudo é a mesma coisa, tá? A gente vai ver como é que é em matriz agora. Então eu vou falar assim. Primeiro nome, mate. Então, se eu fizesse, vamos recapitular, né? Se eu fizesse mate inteiro, eu estou criando uma variável que recebe um valor. Legal? Quando eu fazia assim, mate do tipo vetor, vetor, colocava lá de 1 até 4, né? De inteiro, ele armazenava 4 posições dentro daquele mesmo quadradinho. Ele aumentou a quantidade que ele pode trabalhar. Como é que seria a matriz? Eu continuo falando que ele é um vetor, porém um vetor agora com linhas e colunas. Então ele tem de 1 até 3 linhas e, vírgula, de 1 a 4. Deixa eu ver se é isso mesmo, de inteiro. Aí eu volto aqui e faço de novo. Pera aí, deixa eu executar. Eu acho que não tem essa... a vírgula mesmo, tá? Certinho aí. Então eu falo assim que aqui, então eu vou colocar como comentário, tá? Então aqui eu tenho linha e aqui eu tenho a quantidade de colunas, né? Então linhas, 3 linhas, vou colocar 3 por 3, que é aquele exemplo que eu fiz para vocês lá, 3 linhas e 3 colunas. Se antes eu precisava de um contador para coluna, agora eu preciso de um contador para linha e um contador para coluna. Então aqui, ó, eu vou colocar LC, né, que representa a linha e coluna, do tipo inteiro. Veja como é que eu armazeno isso aqui. Então vamos lá. No vetor você tinha um para, não é isso? Na matriz você vai ter 2. Então eu coloco lá, para linha de 1 até 3, passa. E coloco aqui, ó, para coluna de 1 até 3, passa. Legal? E fecho aqui com 2 fim pares. Fim para e fim para, tá? Um está dentro do outro. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui escreval. E aí, para seguir a lógica, vamos voltar um pouquinho lá no Excel, para a gente entender o que vai ser feito aqui, né? Senão fica difícil. Se não entender o conceito, fica difícil de entender o exercício. Então eu vou aumentar aqui um pouquinho e vou fazer uma matriz de 3 linhas e 3 colunas. Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? Fechou? Vou colocar tudo bonitinho aqui, centralizado, até para ficar fácil de entender. Então tem aqui as linhas, né? As colunas, coluna 1, coluna 2 e coluna 3, e aqui eu tenho as linhas 1, 2 e 3. Perfeito? Qual seria essa posição aqui? Linha 1, coluna 1. E aqui? Linha 1, coluna 2. E aqui? Linha 1, coluna 3. E no de baixo? Linha 2, coluna 1. E aqui? Linha 2, coluna 2. E aqui? Linha 2, coluna 3. Acabou a linha, ele pula para a próxima. Então, linha 3, coluna 1. Aqui, linha 3, coluna 2. E aqui, linha 3, coluna 3. Então, se eu tivesse que preencher, tem que ser essa sequência. 1, 1, 1, 2, 1, 3. Pulou. 2, 1, 2, 2, 2, 3.
Pulou, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Eu vou colocar a sintaxe dentro do escrival para que ele mostre quais as posições que nós estamos preenchendo, perfeito? Então vou colocar aqui, ó, vamos aumentar aqui bonitinho para vocês conseguirem observar daí. Então eu vou colocar aqui, digite o valor da linha, fecha aspas duplas, deixa eu dar um espaço, né? Da linha L e da coluna vírgula C. Perfeito? Então, digite o valor da linha 1, coluna 1, digite o valor da linha 1, coluna 2, da linha 1, coluna 3, da linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, e assim por diante. O segredo aqui do armazenamento é o seguinte: se antes nós só tínhamos coluna, então a gente colocava lá, no caso o mate que eu criei aqui, fazia só para 1, agora a gente tem linha em coluna, então eu tenho 2. Então, dentro de um eu coloco a linha, e dentro do outro eu coloco a coluna. Então vai ser 1, 1, 1, 2, 1, 3. Pula, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Pula, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Beleza? Vamos executar para ver? Vou fazer o passo a passo com vocês aqui, ó. Então o primeiro tem que ser o 1, da linha 1, coluna 1. Legal, se a gente ver lá com Excel, já bateu. Então, opa, leia mate de LC. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Ah, não tem esse do meio aqui, tá? Aqui, L, C. Perdão, tá? Não tem os dois colchetes, é um colchete só com L. Em programação em Java é que a gente usa dessa forma. Deixa eu dar um continuar aqui. Então, ó, segundo valor, ó, linha 1, coluna 3. Aí ele pulou, ele mudou de linha. Vou colocar aqui até para vocês verem, ó. Linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3. Pulou. Linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 2, linha 3, coluna 3. Fim de execução. Tá? Estou com até o sinal aí durante a execução do exercício, né? Para mostrar, para garantir que ele está ensinando direto da escola mesmo. Então vamos lá. Como é que eu faço para exibir esse valor que foi armazenado? Tá? Continuo usando o mesmo para. Então coloco para L de 1 até 3 e para C de 1 até 3. Faz. Coloco aqui fim para e fim para, tá? Só que é o seguinte, se eu colocar escreva, vamos lá, escreva e colocar mate de L,C, vírgula, espaço pipe, não vai ficar bonitinho aquele quadrado que vocês viram no Excel. E qual que é o segredo para que isso apareça? Então, para a gente entender, teria que mostrar 1, 2, 3. Quando chegasse no terceiro, pula uma linha, 1, 2, 3. Pula uma linha, 1, 2, 3. O primeiro, esse último para aqui, ele é para mudar coluna, perfeito? O primeiro para é para mudar linha. Então, o que a gente faz? Coloco aqui um escreval vazio. Por quê? Vamos entender agora o porquê. Porque ele vai mostrar primeiro valor e traço, segundo valor e traço, terceiro valor e traço. Quando ele voltar para o primeiro para, que é para mudar a linha, ele vai pular uma linha. Então ele vai pular a linha 2, 1, 2, 2, 2, 3. Pula a linha 3, 1, 3, 2, 3, 3. Tá? Vamos ver esse aqui em funcionamento? Então eu executei, tá? Eu vou colocar tudo 2, até para ficar um pouquinho mais rápido na execução. Então, ó, 1, 2, 3, são 9, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele vai mostrar, ó, 1, 2, 3, pula a linha, 1, 2, 3, pula a linha, 1, 2, 3, pula a linha, encerra o programa. Aí ele fica quadradinho, bonitinho, igual nós vimos lá no Excel, tá? Lembrando que a matriz também, além disso, dá para fazer jogo da velha, dá para fazer um monte de coisa aí. Nós vamos começar com os exercícios mais simples, né? Até para a gente poder entender o conceito.
legal, e aí sim a gente partir para coisas mais jogos, coisas do tipo, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição do vídeo, dessa vez 2 exercícios, tá? 2 exercícios para a gente encerrar e tranquilo, só para mais fixar o conceito. E na aula final do nosso curso de Lógica de Programação, eu faço a correção dos 2 e a gente praticamente encerra o nosso curso de Lógica de Programação, perfeito? Então, espero você na nossa última aula, que é os exercícios. Vou deixar os exercícios na descrição do vídeo, então embaixo do vídeo só dá uma olhadinha lá, vai ter os 2 exercícios e a gente corrige na última aula, tá bom? Se você curtiu, deixa o seu like, assina o canal e espero você na próxima aula. Um abraço, até a próxima aula, se Deus quiser.